pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje no mais um programa do Minas Agro Podcast, esse podcast que nasceu aí para a gente trazer os produtores rurais, trazer as lideranças do campo, trazer as pessoas que fazem o dia a dia do agro. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, né? Via de regra, nós estamos tendo vários convidados aqui especiais, mas hoje nós estamos tendo o prazer de estar recebendo aqui, direto de Goiás, né? O senhor Jovando Vieira Pereira, que é o presidente da COP Goiás, Cooperativa dos Produtores de Leite de Orizona, e também meu homônimo, né, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais lá de Orizona, né, aqui eu tenho a honra de estar ocupando a cadeira de presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Betim. Então a gente vai bater um papo muito agradável aqui com o senhor Jovando, né, que tem uma vasta experiência, né? Antes de iniciar aqui, a gente estava inclusive falando um pouquinho dessa trajetória, senhor Jovando. Obrigado por você ter aceitado bater esse papo com a gente, obrigado por ter aberto a sua agenda aqui para a gente estar recebendo o senhor aqui, para a gente vai ser um prazer. Eu estou à disposição, acho que é um prazer para mim também estar aqui, né? O Alexandre já tinha nos convidado aí há bastante tempo e a gente nunca estava com a oportunidade de vir, né, e ficar mais tempo. Aí a gente combinou para estar aqui hoje, apesar de ser um domingo, né? Mas é um prazer para mim. Obrigado, senhor Jovando. Nós estamos aproveitando aqui, gravando esse programa, porque o senhor Jovando tem um compromisso oficial amanhã, na segunda-feira, que é o dia 23 de março, que é a eleição da Assembleia, né, da CCPR, para eleger a nova diretoria, junto também com o Alexandre, que é o presidente aqui da COP Betim. Então a gente aproveitou aqui para gravar nesse domingo. O senhor Jovando abriu a agenda dele, veio um dia mais cedo para dar a oportunidade para a gente gravar. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Estou aqui também com o meu parceiro, aqui de todas as horas, né, o presidente aqui da COP Betim, o senhor Dornelas. E aí, Alexandre? Jovando, te agradecer. Eu fiz o convite já há alguns dias, né, algumas semanas atrás, e você falou assim, não, quero sim, quero gravar lá o podcast. E tem muita história, viu, gente? Muita história bacana para contar da vida dele. Morou na África para desenvolver a agricultura da África. Foi um dos responsáveis pela braquiária aqui no Brasil. Grande produtor de leite lá na região de Orizona, lá em Goiás, onde nós fomos recebidos, né, seu Giovana, ano passado. Sim. Foi no mês de agosto. Em agosto, né? Fomos muito bem recebidos lá em Goiás, muito boa a visita, né? Nós ficamos lá uma semana, né? Visitamos algumas fazendas, foi muito bom mesmo. Então, muito obrigado por o senhor ter vindo, tá? E vamos contar um pouco da história do senhor aí hoje. Eu que agradeço, acho que a gente está sempre, é bom a gente partilhar um pouco que a gente conhece, né? Para incentivar o pessoal, principalmente o pessoal mais novo aí que está entrando no sistema, né, que está no agro, apesar de já estar com a cabeça branca, mas a gente continua no agro. E continua fazendo muito bem feito, senhor Jovando. Muito obrigado por o senhor ter aberto a agenda do senhor aqui mais uma vez. Eu queria perguntar para o senhor como é que começou a história do senhor Jovando no agro. Bom, eu sou filho de produtor rural, né, lá no município de Orizona. Meu pai, de uma família... O senhor é de Orizona mesmo? De Orizona mesmo. Apesar que a ascendência é toda mineira, né, de Patrocínio. A família Pereira, se você for em Patrocínio e ver os cabeça branca lá, é tudo parecido. Não precisa se preocupar. Pode perguntar que estão tudo Pereira. Mas a minha família é uma família bastante numerosa. Nós somos 13 irmãos, né? Eu sou o 7º dos 13. Nossa, que bacana. Então, naquela época, tinha muito filho para poder ajudar a carpir, né? Isso. E ajudar a criar os outros. Mas a gente nasceu na propriedade rural, fui alfabetizado ainda na escola rural, né? Para depois ir para Orizona e continuar estudando. Mas meu pai e minha mãe sempre incentivaram a gente a estudar, né? Dos 13 irmãos, 10 têm curso superior, então... Nossa, que bacana. Tem uma boa formação. A Orizona, apesar de ser uma cidade pequena, sempre teve boas escolas e sempre o pessoal que passou pelas escolas lá sempre teve uma boa formação. Então, a gente começou no meio rural, meu pai mexia com gado, tocava as rocinhas de manutenção, né, para sobrevivência, porque tudo era produzido no campo na época, né?
Então era tudo ainda no tempo da enxada, né? Ainda Com bastante dificuldade. muita dificuldade, mas a gente sobreviveu, né? E foi para a escola e todo mundo começou a estudar, os mais velhos trabalhando e ajudando os mais novos, e a gente conseguiu vencer. Quando eu terminei o ginásio em Orizona, não tinha muita condição para ir para Goiânia para estudar, porque era caro. Sim. Aí a gente conseguiu, nessa época tinha o Colégio Agrícola em Brasília, lá em Planaltina. E já tinha algumas pessoas de Orizona que estudavam lá. Era um internato na época. Você ia e ficava lá para fazer os 3 anos de escola agrícola. Tipo Bambuí, esses Sim. eram hoje os institutos federais, né? Equivale aos institutos... Nós temos e em Florestal tem outro aqui também. Equivale aos institutos federais hoje, né? Então, eu fui para o Colégio Agrícola em Brasília, passei os 3 anos lá, terminei o Colégio Agrícola. Aí, como já era tudo agrícola mesmo, aí eu fiz vestibular em Goiânia para agronomia. Aí passei e já comecei na sequência, isso em 1968, né? Aí eu terminei a agronomia em 1971, então eu sou engenheiro agrônomo desde 1971, que bacana. Alguns dias. Que bacana. Aí, em 71, seu Giovando, o pessoal formava agronomia, você podia escolher serviço, não podia, não? Por exemplo, da minha turma, nós éramos 42 pessoas. Se a gente quisesse ter ido tudo para Emater, na época estava transformando a CAR Goiás em Emater, né? Que era a CAR na época, né? Então a Emater surgiu... depois da ACAR. A CAR era assistência, né, do produtor também. Surgiu depois a Emater. E aí a gente teria os empregos lá, ou se quisesse ficar na escola de agronomia também podia ficar. E eu já era funcionário como técnico agrícola do governo de Goiás, na Secretaria da Agricultura. Eu trabalhava no departamento de pesquisa da Secretaria, né? Que bom. Só que aí, como eu formei, aí eu fiz concurso de novo para nível superior e passei a trabalhar no mesmo departamento de pesquisa. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com a parte de pesquisa de semente de forrageiras. Aí que eu fui fazer estágio em Nova Odessa, em São Paulo, para buscar mais tecnologia. O Instituto Zootecnia em Nova Odessa, que era o precursor desses trabalhos. Então, né? o senhor sempre mexeu com pesquisa? Sempre. Pesquisa e extensão, né? Porque o senhor acabou indo... Pesquisa e extensão. Logo, a gente estava comentando aqui antes, só teve a oportunidade, inclusive na década de 80, quer dizer, um pouco mais de 10 anos de formado, né? O senhor foi, na década de 80, para a África... trabalhar lá com a parte de desenvolvimento. Isso. Apesar que no projeto nosso também tinha pesquisa de soja, arroz e milho, né? Porque o projeto era integrado, as 3 culturas. E era para levar a tecnologia. Nessa época a Embrapa já tinha começado a trabalhar, já tinha algumas variedades da Embrapa que a gente levou, e outras eram do IAC, né? Do Instituto Agronômico de Campinas. E o senhor falou que esse projeto na África foi financiado, inclusive, pelo governo brasileiro, que foi em Angola. De equipamento. Costa do Marfim, Costa do Marfim. Depois, em Angola, o senhor trabalhou já para as Nações Unidas. Em Angola já foi um trabalho na pós-guerra, né, de Angola, o término da guerra. Aí era um trabalho mais humanitário, já feito pelas Nações Unidas, para tentar recuperar e acabar com a fome, né? Porque nessa época tinha fome mesmo em Angola. Sim. Porque não tinha o que comer. E isso até comentou com a gente aqui. A população estava passando muita fome, era muito estranho. Até fruto da guerra, todo mundo sabe disso, é só pesquisar. Foi uma guerra extremamente violenta, né? A guerra civil que teve em Angola. Inclusive tinha muita mina, né? Que a gente sabe dos relatos e fato histórico disso. Eu fico imaginando como é que é a dificuldade de se trabalhar com agricultura no país, né? No campo, né? Porque é evidente que só deve ter... O país tem muito mutilado, né? Por causa disso, então tinha problema sério, né? O senhor chegou a ver isso de perto, então, lá? Não, sim, a gente passava... As Nações Unidas tinham uma equipe que fazia a desminagem. Era um trabalho de uma empresa contratada
pelas Nações Unidas para fazer a desminagem do campo e das estradas. Então, por exemplo, quando a gente só ia naquela estrada que as Nações Unidas dizia que estava liberada. Só que nem sempre ocorria de 100%, né? 100%, porque o solo, às vezes em algum local o solo era um pouco arenoso e chovia à noite e as minas que estavam nos arredores podiam vir para a estrada. Eu cheguei a passar em estrada, que passamos num dia, não tivemos problema nenhum, no outro dia um caminhão explodiu, com mina no meio da estrada. Só Deus, né? Então, era uma proteção divina mesmo. Né? Então, era uma experiência assim, você tinha que ter 100% de cuidado, tinha que dirigir com muita atenção, né? Porque você passava, às vezes você via mina muito próximo, né? Qualquer deslize ali podia causar. Mas, graças a Deus, não houve nenhum acidente com a gente, né? Que bacana. E a ideia da gente fazer o podcast aqui, Sr. Giovanni, foi exatamente para a gente poder ter a oportunidade de contar essas histórias, assim. É porque a gente vê o tamanho do agro no Brasil quando a gente tem a oportunidade de chamar os produtores rurais. Né? Aqui a gente está trazendo os produtores aqui de Betim, região, inclusive já veio os produtores também, criadores, amigo meu da raça Jesse, né? Que eu também tenho atuação lá na Associação dos Criadores de Gado Jesse aqui de Minas. Então a gente tem a oportunidade de trazer os criadores para contar essas histórias muito peculiar e a gente vê o tamanho do agro no Brasil, né? O Brasil, além de ser essa pujança, nós produtores rurais alimentamos um país de mais de 220 milhões de pessoas, um país continental como é o Brasil, 1/5 da população mundial alimentada pelos produtores rurais brasileiros, então isso nos enche de orgulho, mas vê também que a pesquisa no Brasil já tem décadas que ajuda outros lugares do mundo, né? Outros países. Eu acho que foi primordial esses trabalhos, por exemplo, Angola, só para concluir o trabalho em Angola, no meio do projeto, que o projeto era distribuição de semente de feijão, de milho e de hortaliças. Hortaliça não tinha problema, porque era muita semente, muita gente recebia e plantava realmente. Quando a gente estava terminando o projeto, já existia sobra de hortícolas no mercado. Ah, que bacana. Nas feiras. Foi quantos anos, Sr. Giovanni, que o senhor ficou lá? Eu fiquei 3 anos. 3 anos. E aí já tinha sobra de hortaliças nas feiras já, nos municípios. E isso deve ter sido fato de orgulho, né? Você vê que chegou lá não durante o projeto, porque como é que você vai dar 5 quilos de semente de feijão para uma família que está passando fome? Ela vai plantar ou vai comer? Vai cozinhar, né? Vai cozinhar. O milho também. Lá eles têm hábito de comer a semente de milho branco. O milho, todo o consumo de milho é através de fubá. Então, é o angu que eles comem, então, de milho branco. Então, a gente tinha certeza que não ia proliferar muito. Aí, como a minha veia de pesquisador, eu fiz contato com o pessoal local que trabalhava na pesquisa do governo e a gente identificou variedades de batata doce e de mandioca que estavam desenvolvendo, readaptando. Mandioca já tinha tido, mas com a guerra acabou tudo, né? Acabou perdendo a raça da mandioca que tinha, né? As variedades, a rama, batata doce já não tinha mais, porque a população concentrou tudo na capital também, né? A maioria veio fugindo da guerra, então no interior tinha muito pouca gente. E aí a gente reverteu o projeto nosso para desenvolver, entregar manivas de mandioca e rama de batata doce. A gente chegou a usar até avião para distribuir porque tinha local que não tinha estrada de acesso, por causa das minas, então a gente levava de avião das Nações Unidas para cidades e lá distribuía isso. Então, Angola hoje, eu voltei lá depois em 2014, 2015. Ah, o senhor teve a oportunidade de voltar lá depois? Hoje o país inteiro tem mandioca. Então, a gente é bem... Bacana. Porque recuperou, porque mandioca, o que come não é o que você planta, né? Então, então deu para fazer isso. Aí a gente conseguiu realocar recursos nesse projeto da pesquisa do governo para eles desenvolver as variedades
e a gente multiplicou isso. Multiplicamos isso até em saquinho plástico para poder distribuir. Então, foi um trabalho bem gratificante para você ver que... Deu frutos, né? Deu frutos. Antes da gente falar da atuação do senhor, tanto na COP Goiás quanto no Sindicato dos Produtores Rurais de Arizona, eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade, já que nós estamos falando do trabalho do senhor na pesquisa e na extensão, o senhor falar o papel que o senhor teve na pesquisa da braquiária. Que foi, como o senhor nos falou, né? Eu fiz estágio em São Paulo lá, e aí a gente fez um acordo da Secretaria da Agricultura de Goiás com a Secretaria de São Paulo, né, através do Instituto Zootecnia, para levar um experimento dessas variedades de capim, na época que tinha, né, tinha capim gordura, jaraguá ainda, todos, e mais alguns coloniões, né, também, e mais as braquiárias que estavam surgindo. E no meio disso aí, o que mais se desenvolveu para nós, porque estava começando a abrir o cerrado, né, em Goiás, e aí a região sul estava mais desenvolvida um pouco, era Itumbiara, Morrinhos, que já tinha alguns locais que o pessoal já fazia pastagem, estava trocando isso as pastagens no sul de Goiás, né? No sul de Goiás. Pastagem antiga era qual? A nativa era o quê? Era jaraguá e capim gordura, né? As terras melhores, colonião. Uma variedade de colonial. Em Goiás, antipânico. isso que eu ia perguntar ao senhor. Em Goiás, como é também no Paraná e nos estados do sul, a terra predominante lá é a terra roxa também? Nessa ou parte parecido com a de Minas? Na parte sul, sim. Na divisa com Minas, né? Que é Ituiutaba, ali, a margem do Paranaíba, né? Tá. Que tem solos melhores, e o sudoeste, que é até Rio Verde, Santa Helena. O resto já é o cerrado. O resto já é cerrado. Praticamente todos os municípios prolifera é cerrado, né? O que mantém tudo é cerrado. E o norte era só cerrado, né? Aí era capim nativo aí mesmo. Aí precisou fazer a pesquisa para a adaptação da braquiária. Adaptações para... Aí era braquiária rusiziensis e braquiária decumbens no início, né? Depois veio a umidícola, que já eram mais para... Como Goiás tinha a margem do rio Araguaia, que inundava, a umidícola adaptava melhor nesses locais úmidos, né? Então veio a braquiária umidícola. E depois, quando a Embrapa começou os cruzamentos, aí já tinha um trabalho da Embrapa, que surgiu o cruzamento da Marandu, das outros braquiarão, né? Que surgiu nessa época aí. Isso já foi na década de 90, já, né? 80 e tantos, 90, depois de 90. O senhor chegando com a braquiária lá, teve empecilho? Teve pessoas que não gostam? Não, porque o pessoal na época era criação extensiva, né? O gado era meio solto aí na larga, né? Então não tinha muito, assim... Então o que tivesse de comer era bem-vindo, né? Para melhorar as pastagens. Para melhorar as pastagens, porque o jaraguá, ele era cíclico, né? Ele tinha bem definido, ele florescia e acabou águas, né? O pasto. Depois acabava tudo. Acabava tudo. Então, gordura também não aguentava pisoteio. Não aguentava pisoteio, então veio com uma salvação mesmo. Né? Aí, daí surgiu o andropólogo, já com a Embrapa Cerrados, né? Que trouxe da Colômbia. Que bacana. Foi bem interessante esse desenvolvimento. E Goiás desenvolveu a pecuária toda e depois disso, né? Sim, sim. Até porque os desafios de se produzir no cerrado, né? E aí, logo depois, a plantação de grãos no plantio direto, o senhor conhece muito bem o trabalho do Dr. Horácio Paninelli, que também ajudou a acabar de desbravar o cerrado. Aí já entrou... Na época que começou os Prodecer, né, o financiamento para desenvolver o cerrado, tanto mineiro quanto goiano, né? Sim. Aí que foi desenvolvido todo esse trabalho. Lá o Vale do Araguaia, que entrou nessa época, né? Tinha um financiamento do Banco Mundial também para desmatar e formar pastagem, que hoje era a terra do boi, agora está virando terra de soja. Vai mudando o perfil. Concentrou todos os bois no confinamento, né? Os maiores confinamentos do Brasil tá lá, né? No Vale do Araguaia agora. E agora entrou plantio a soja, está virando só soja lá. E como é que começou a atuação do senhor na COP Goiás? Bom, como é que o senhor chegou na COP Goiás? Depois que eu tive essas andanças para todos os lados, mundo afora, mundo afora, eu
trabalhava na Embrapa, em Goiás, né? Trabalhei 35 anos na Embrapa. E eu sempre sempre tinha uma chácara, um pedaço de terra, né? E sempre mexi com leite, né? Então, aí comecei lá em Goianápolis, que é uma cidadezinha entre Anápolis e Goiânia, que era próximo lá, e virei fazendeiro de final de semana, né? Estava no sangue. Então, disso eu voltei e cheguei produzindo leite. Depois, quando eu estava mais próximo de aposentar, aí eu vendi essa terra lá e comprei lá em Orizona, porque meus pais moravam lá, né, ainda em Orizona. Já estavam bem idosos também, e sempre o bom filho quer retornar à casa, né? Sim. Isso em que ano, Giovanni? Em 2008 eu 2008. aposentei da Embrapa. Você comprou a fazenda em 2008? Eu comprei a fazenda em 96, lá é em muito Orizona. bonita. Só Ela que eu muita comecei água. a trabalhar e mexer, depois é que fomos organizando. A gente tem uma área irrigada, não é grande, são 240 hectares a área. A gente trabalha com irrigação, tem 3 pivôs pequenos, são 80 hectares irrigados e o resto é sequeiro. E eu tenho o leite lá, que é num galpão, né, num compost de barn. Ah, o senhor também tira no compost. É, Eu no também compost, tenho um compost aqui em Betim. eu fiz o compost, tem a pecuária de leite antes e depois, né? Antes e E eu depois. sempre fui, sempre entreguei leite para CCPR, né? Para Itambé. Na realidade, em Goiás conhecia Itambé, né? E a Itambé foi muito importante em Goiás para desenvolvimento do leite em Goiás, porque ela tinha as lojas lá na época, tinha a fábrica, né? Tinha fábrica que ela montou em Goiânia, né? Antes recebia leite, tinha um posto de resfriamento em Piracanjuba, tinha um posto de resfriamento em Orizona, né? E os produtores começaram a crescer no leite, entregava sempre para Itambé. Tinha alguns outros laticínios, que era o leite gogó, lá em Goiânia, mas era só em Goiânia, então na época não tinha muita estrada, era mais difícil de levar, né? Então a captação era diferente, né? Era leite de latão, né? Trabalho da Todo dia, né? Todo dia. Eu ainda usei resfriador daqueles de imersão, Latão. né? Que põe o latão lá Eu dentro. também usei esse. Eu cheguei a usar esse com latão. Tinha manivelazinha. Eu colocar e usei, tirar. já fui desse período. Isso eu usei. Depois participei durante o período da granelização, né? De todas as mudanças. Então a gente passou por todas as fases, do leite manual, da ordenha balde ao pé, né? Sentado no banquinho, depois do latão na imersão de salmoura, né, para manter gelado, e depois a gente foi para lá, ampliou o rebanho, ampliei a ordenha. Depois, uma época eu fui para Angola, quando eu fui para Angola trabalhar, eu praticamente desativei o leite, porque não estava tendo jeito de manter a distância. Depois eu voltei novamente para o leite, quando eu voltei definitivo, depois de ter passado em Moçambique, em outros lugares, no Mali. Aí a gente voltou e continuei no leite, aí eu fiz era pista de trato, mas sempre tratou com silagem. E lá em Orizona é bem tradicional, a silagem de milho, sorgo, né? Agora já entrou bastante capim também, Alexandre. Entrou. E já entrou bastante. Com o capiaçu aí, muitos pequenos produtores estão preferindo fazer silagem de capiaçu. Falou capiaçu porque eu fiz minha silagem de capiaçu, nós dois estávamos conversando. Capiaçu e também de Desafio milheto. Milheto. A gente está usando muito milheto. Eu mesmo plantei agora 15 hectares de milheto, que é milheto próprio mesmo para cortar. Ele é bem grande, dá um cacho bom. O amido dele é até melhor para tratar de animal jovem, é melhor do que o amido de sorgo. Olha. Então a gente está preferindo, muitos produtores estão plantando braquiária rusiziense com milheto,
tudo no mesmo lugar, a lanço. Tá bem bonita a roça. Aí ensila o milheto? Aí ensila tudo, né? A massa toda. Aí entra um pouco, que a braquiária cresce um pouco, né? Dá para, com a máquina de cortar, aquela dos discos, aí corta o capim, corta tudo. Corta tudo. Que bacana. Aí isso a gente está usando para tratar da recria. Então, o que sai um custo bem baixo. Se você conseguir plantar ele mais cedo, você pode até fazer 2 cortes. Mas o normal é um corte com em torno de 35, 40 toneladas. Bom. É bom? Pouquinho adubo, né? É, pouco adubo. É o custo muito reduzido. E que ano que o senhor assumiu a cooperativa? Aí a Coop Goiás, ela existiu depois, nós estávamos contando a história da Itambé, e a Itambé, quando desativou as lojas em Goiás, aí passou a levar o leite todo, granelizou, levou o leite todo para Goiânia. Então, para a fábrica de Goiânia. Sim. Tinha uma fábrica bem grande lá. Eu não tinha os resfriadores mais não, ia direto. Não, aí ela tinha o posto de resfriamento, a gente normalmente entregava, o caminhão distribuía o leite lá e a carreta levava para Goiânia. Depois é que passou a levar direto, desativou o posto de resfriamento, passou a levar direto para Goiânia. Os caminhões T1 paravam nas carretas, já passavam direto para a carreta e o T2. Ia embora. Sempre foi assim. E aí, nessa época, em Goiás não tinha cooperativa singular, era só a central. Então a gente não tinha participação nenhuma, né? Entregava o leite, a gente vendia o leite para Itambé, mas não tinha participação nenhuma. Aí foi quando foi sugerido criar as cooperativas. Aí estudou e criou uma cooperativa virtual, né? Que era a Coop Goiás e a cooperativa de Uberlândia, né? Que eram os 2 locais que era dessa maneira, funcionava assim. Aí criou a Coop Goiás em 2006. Ela nasceu em setembro de 2006, foi registrado o primeiro estatuto. E a gente está... Nessa época o senhor já estava nela? Já, aí era o seguinte, foi criada a cooperativa, né? Todos os fornecedores de leite da Itambé automaticamente passou a ser cooperado. Ah, tá. Então ela acabou de completar 20 anos. 20 anos. Então deve ser a mais nova aí do time de cooperativas, né? É isso que eu estou pensando. 2006 foi quando eu formei. Pois é, e aí começou a funcionar em 2006, aí o Dr. João Bosco Umbelino, que já foi da FAEG lá também, presidente, tudo. E ele foi para a presidência da Coop Goiás, ficou durante bastante tempo, na época do Dr. Jacques aqui, né? E depois aí passou por o Hélio Frutuoso. Aí depois que eu assumi, eu tenho 2 mandatos na Coop Goiás só. Então, estou lá só esse período, né? Aí depois que eu assumi, já com o Marcelo aqui, né, na presidência, aí a gente começou a trabalhar um pouco a cooperativa também, porque ela só funcionava virtualmente, estava só recebendo os dividendos, mas não fazia muito pouco trabalho assim para fora, sabe? E a cooperativa lá não tem loja, aí a gente abriu em parceria com a CCPR, que o nosso objetivo na cooperativa não era ter loja, porque lá no município já tem em Orizona, já tem muita loja. Como é um município, é o município maior produtor de leite do estado de Goiás, então tem muita loja, muita concorrência. Então a gente também não queria. Mas a gente acabou abrindo um depósito da CCPR lá, porque vende rações, tudo, né? Não é muita coisa, mas hoje a gente já consegue vender aí em torno de 500, 600 mil por mês, já dá um faturamento razoável, né? Sim. E mais para divulgar e atender os cooperados também, né? Sim. Com adubo, plano safra, com sal mineral, com ração de bezerra, que é uma ração bastante demandada, a ração pelletizada da CCPR. Sim. E a gente vende bastante lá, apesar que está indo daqui, né? Então o custo chega meio pesado, mas a gente... muita gente prefere usar porque... Por causa da qualidade. Da qualidade. Então, bacana. Antes de eu perguntar para o senhor, o sindicato, quando foi que o senhor assumiu, o pessoal da produção sempre me lembra de falar
a turma seguir o nosso canal, porque às vezes eu esqueço mesmo, Sim. o papo está tão bom que a gente já vai esquecendo, mas é pedir o pessoal para aqui seguir o nosso canal, ativar as notificações para que a gente possa chegar ainda mais longe, né, trazendo os produtores rurais, as personalidades, as autoridades do meio, com que a gente possa mostrar essas histórias tão bacanas, igual a gente está mostrando aqui hoje. Sou Giovano, que é o presidente da COP Goiás e presidente do Sindicato dos Produtores Rurais lá de Orizona. E também falar dos nossos patrocinadores, que têm dado uma força para o nosso canal estar aqui de pé, né? A COP Betim Agronegócio, que é a nossa cooperativa aqui dos produtores rurais de Betim, que tem dado todo esse apoio para a gente, tá? Agora, né, mês que vem, em abril, se Deus quiser, inaugurando a nossa nova loja, né? Depois aí. a nova sede, desde 1950, atuando aqui em Betim, a cooperativa está prestes a completar 75 anos, né, Alexandre? Quarta-feira, 76. Quarta-feira, 76 anos, que é de 50 a 2026, e praticamente um mês depois de completar seus 76 anos, nós vamos estar aí com a possibilidade de inaugurar a nova loja, e a COP Betim tem sido a parceira aqui do canal para ajudar a gente a levar mais longe. Temos também o Leite Betim, que nós temos um laticínio aqui, parceiro nosso, tem sido muito solícito em todas as nossas atividades aqui em Betim, é patrocinador do nosso canal, e o Sindicato dos Produtores Rurais de Betim, com o nosso sistema FAEM Senar, que também tem dado todo o apoio para que a gente possa botar o canal do ar. Seu Giovano, e o Sindicato dos Produtores Rurais de Orizona, só assumiu que ano? Só concluindo um pouco a COP Goiás, Sim. Antes da gente passar para o assunto do sindicato, que também é extenso. Aí, quando eu assumi a COP Goiás, e com os trabalhos da CCPR aqui, com a mudança, e assim, na minha cabeça, eu acho que a cooperativa existe para ajudar o produtor. Sim, claro. Isso faz parte do pensamento cooperativista. Né? Senão não faz sentido ser uma não cooperativa. faz sentido, né? Então, a gente sempre pensou no produtor. Para você ter ideia, a CCPR capta mais ou menos, está captando 200 mil litros por dia em Goiás. Então, é um número razoável. É um número extremamente... Quando a gente joga aí por ano, quanto que não dá isso? Pois é, e a gente capta isso. E ela sempre deu preferência em trabalhar com os produtores menores. Nós temos 80% dos nossos fornecedores é até 1.000 litros de leite, de 100 a 1.000 litros de leite. Olha que bacana. Eu fiz a conta aí no boletim desse mês, nós estamos com 79% dos produtores até 1.000 litros. Então, talvez seja uma coleta, uma logística um pouco mais complexa, né? Muito mais. mais complicada, mas é uma maneira da gente estar ajudando os pequenos. Sim. Quem tem que olhar para eles são as cooperativas, porque as indústrias não de laticínio não vai olhar. Perfeita colocação. E só me dando um parênteses para falar, olha como é que é importante isso. A Central ajudando os pequenos através da Copa Goiás, que o senhor falou, 79% é dos pequenos, mas a soma dos pequenos ao volume que dá, os 200 mil litros dia de captação lá, está dando 73 milhões de litros de leite ano. 73 milhões. Isso ele gosta de fazer a soma anual. Anual. De engrandecer o número. É uma cooperativa, muita coisa. É uma cooperativa dentro do sistema importante pelo número de leite que capta, né, pelo volume, realmente. E assim, a gente, olhando os pequenos, o que a gente sempre sugeriu para a CCPR, e através do apoio deles e o apoio da COP Goiás, como a gente já veio do esquema de pesquisa, de extensão, de trabalhar com o pequeno produtor, a gente precisava de uma assistência técnica mais efetiva. Porque lá em Orizona o leite só desenvolveu porque a gente sempre teve uma assistência técnica muito boa. A gente teve veterinários da Emater, desde o tempo de ACAR, técnicos da própria CCPR, né, que trabalharam lá, incentivaram, levou tourinho, né, melhorou genética para revender e sempre sensibilizando o produtor a produzir cada vez melhor. E isso, a população de Orizona levou muito isso em consideração, por isso hoje é a maior bacia leiteira, porque sempre teve uma assistência técnica primordial.
E eu também acredito muito hoje nisso. nós temos uma assistência técnica no município muito desenvolvida, nós temos N zootecnistas, veterinários, agrônomos, né, todas as especializações, as empresas, né, que trabalham no campo lá, dão muita assistência. E a gente a CCPE fez parceria através do sistema, aí, com o sistema Nota 10, com empresas privadas de assistência técnica. Então, a gente contratou, além de estar gerando emprego também, né, para os nossos parceiros. A CCPR paga, ela subsidia parte da assistência técnica para os pequenos produtores. Alguns pequenos produtores nem pagam, né? É tudo subsidiado. Abaixo de 500, eu acho que é... abaixo de 500 litros, né? Ela recebe assistência técnica gratuita, que é feita através desses parceiros que nós selecionamos e colocamos à disposição dos produtores. São veterinários, técnicos agrícolas, agrônomos, né? Economistas tem também, porque ensina a fazer conta, que é o que o produtor de leite precisa muito, fazer, né? Saber quanto que E custa com a isso, produção. esses pequenos produtores, eu até comentei isso com o Alexandre, quando a gente estava vindo, desses pequenos produtores que são assistidos, a gente não viu nenhum sair da atividade agora com toda essa crise. Importante. Eles continuam na atividade. Então, isso eu acho que é bastante significativo. Por quê? Porque ele sabe fazer conta, ele adotou uma técnica, talvez, de fazer um piquete rotacionado, de fazer uma silagem mais barata, de produzir dentro de um custo que ele tem capacidade de fazer. Sim. Então, acho que isso é a sobrevivência das cooperativas, tem que estar em cima disso, né? Então, Perfeito. A gente tem que assistir essas parcerias. E como da cooperativa, a gente fez N dias de campo, de demonstração para os produtores, temos feito vários incentivos para os nossos produtores participar cada vez mais da cooperativa, né? Levar informação, não só nos dias de campo, mas em boletins, em informações no próprio WhatsApp, nas redes sociais, que hoje é o melhor veículo, né? Sim. O mais barato também. O mais barato. Agora mesmo eu acabei de contratar uma menina lá que nos assessora no marketing lá, e nós criamos um WhatsApp mais restrito com os fornecedores nossos, para a gente ter uma ligação direta com eles no dia a dia, né? De mandar as informações que a CCPR repassa, as informações que a Coop Goiás pode repassar, inclusive de produtos à disposição, né? Para motivar o comércio, motivar as vendas. É um WhatsApp só com os nossos fornecedores, né? Então é bem fechado. Informação rápida. Informação rápida, que é o meio de comunicação hoje mais rápido, né? Sim. Todo mundo tem o Wi-Fi. Nós aqui... O senhor João está falando de assistência técnica, e uma coisa que chamou muita atenção, né, que eu percebi dele, me chamou um dia, estava mexendo no zap dele lá na central. Olha aqui para você ver, Alexandre. Aí, o que foi, Giovanni? Essas bezerras aqui, eu fiz o genoma de todas. Aí tinha as que estavam de azulzinho ou verde, assim, ó, essa aqui, ó, a probabilidade de dar algum problema de casca, mamite é pouco. Aí lá embaixo tinha umas 4 ou 5, ele falou assim, essa aqui pode ter problema de casca ou mamite. Só que é boa demais de leite. Eu falei assim, olha só como é que estão avançados. Eu pensei assim, eu ainda chego lá. Mas eu tenho falado isso muito com o Alexandre. A gente enfrenta esse problema aqui em Betim. Às vezes, da gente ter uma resistência do produtor em, às vezes, querer colocar nova tecnologia, de investir em genética. E eu sou uma pessoa que acredito muito nisso, porque eu lido com isso muito lá na associação do GES. Porque o criador, quando ele procura criar um animal registrado, ele investe, porque ele já tem um investimento, ele já tem na cabeça dele que ele precisa criar um gado eu estou falando do leite, né? Com um pouco mais de tecnologia, um gado com a genética mais elaborada, então ele acaba investindo em transferência de embrião, ele faz o genoma para entender como é que é o gado dele. Então eu lido com isso lá na associação. De perto a gente tem a oportunidade de conhecer alguns projetos exitosos da pecuária leiteira que faz o uso dessas tecnologias. Então, eu tenho falado muito isso com o Alexandre, que a gente tem que incentivar isso aqui em Betim, e uma grande parceira nossa nisso é o Sistema Faense Senar, que tem nos ajudado aqui em Betim. Além do leite, nós temos aqui 2 ATIGs,
do leite, aqui, que atende 60 produtores de leite. O ATG, para quem não conhece, é um grupo de assistência técnica e gerencial, onde o Sistema FAENG-SENAC contrata um técnico, e aqui são 2 veterinários, para ficar à disposição de um grupo de 30 produtores. Nós somos 5, né? Do leite são 2. Sim. Então, do leite são 2 técnicos que atendem 60 produtores gratuitamente durante 2 anos. Só que aqui nós temos 5. Nós ainda temos aqui um grande número de avicultores, né? Inclusive são clientes da cooperativa e filiados ao sindicato, são assistidos também. Aqui em Betim a gente tem um número grande de pequenos produtores de avicultura de postura, o ovo caipira que todo mundo gosta, né? Nós estamos numa cidade aqui de quase 500 mil habitantes, que é Betim, mas ainda tem essas raízes, essas tradições nossa, do rural, que o pessoal valoriza muito o ovo caipira, então tem muita gente que faz isso. Nós temos também uma ATG de avicultura. Temos um da agroindústria, que aqui a gente tem da agroindústria derivada do leite, que eu acho que o pequeno produtor ele tem que agregar uma parte do seu leite para poder, né, agregar valor ao seu produto e com isso trazer um pouco mais de renda para a sua família. E nós temos um também do gado de corte. Então essas tecnologias, aliadas aos cursos de formação, que o senhor sabe muito bem como é que é, lá no sindicato o senhor também deve ter bastante, isso traz conhecimento para o produtor que acaba sendo revestido em ganho real direto da sua produtividade, não é? Justamente, eu acho que assistência técnica é tudo. Eu acho que para você fazer o produtor usar uma tecnologia, você tem que levar a informação bem levada, né? Tem que ser bem transferida, senão, bem explicado, porque se você não fizer isso, ele não vai acreditar, né? Às vezes você tem que demonstrar para ele, né? Fazer para ele ver, né? Porque tem o novo gera isso, né? Gera isso. Só já passou a vida inteira. Incerteza, né? Goiás desconfiado igual mineiro. A origem é a mesma, né? Goiano e mineiro são primos, então. Goianos que é mineiro cansado, né? Então... Mas hoje, como você tem essa ferramenta, né, que tem tudo aqui, e você pode gerenciar a distância, então as coisas ficaram mais fáceis. Mas você tem que levar a tecnologia que a pessoa possa absorver e que você possa controlar, né? Então, eu acho que isso é primordial. E aí você precisa do acompanhamento, de ter estar mais presente. E é só com o trabalho de pesquisa, extensão e com acompanhamento de novas tecnologias que a gente vai aumentar a produtividade nossa. Porque o tamanho de área é a mesma. Né? O Brasil é desse tamanho e não vai 1500. Mudar, né? Não vai mudar. Com a legislação ambiental do Brasil, que é a mais avançada, se não for a mais, é uma das mais avançadas do mundo. E mais restritiva. E mais restritiva. O senhor conhece muito bem como é que é. Eu sou uma pessoa viajada, já trabalhou inclusive para as Nações Unidas, já conhece a realidade de outros países, só pode falar até com mais propriedade do que eu. A legislação brasileira aqui é extremamente moderna e restritiva. Então, o produtor rural brasileiro ele tem que ter um conhecimento, tem que adotar novas tecnologias para que ele possa, sim, dentro daquela área que é permitido para ele, produzir ainda mais. Nós estávamos falando da questão do leite da vaca lá, do primeiro torneio leiteiro. Vocês têm um torneio leiteiro extremamente tradicional, né? Arizona, né? 35, 36 anos de torneio leiteiro. A primeira campeã foi 9 litros. 9 litros. O ano passado, a última, 114 litros de média. 114 litros de média. Eu costumo falar muito aqui, na época do meu avô, que a minha família toda é do campo aqui de Formiga, do Centro-Oeste de Minas, a origem minha do agro vem da parte da minha mãe, Dona Marisa, que está em casa nos assistindo, a vaca excepcional na época do meu avô dava 10 litros de leite, era um fenômeno. Hoje uma vaca de 10 litros de leite não cabe no meu plantel, não cabe no senhor, não cabe do Alexandre, que ela não pode ficar. Não é verdade, senhor? O meu ponto de corte na fazenda é 20 litros, né? A vaca pariu, não deu 20 litros... Já não entra tanto no rebanho. Ele estava inseminando com o Cindy, falando que as filhas do Cindy, com as vacas holandesas, 30 litros. É mesmo? 30 litros. Então, o senhor cria holandês... Não, é assim, o gado que, às vezes, vaca que tem mais dificuldade em emprenhar, tudo... você tá botando... Aí eu ponho um Cindy, né? Estava pondo Cindy, mas agora está nascendo uns bezerros muito grandes, aí eu resolvi mudar para Angus. Tá. Porque o bezerro Angus também para o corte é mais demandado do que o Cindy, que o Cindy não é muita gente que conhece, né? Já o Angus muita gente conhece. Meio zebu, tem a orelha meio grande, o pessoal não gosta, né? Mas aí
Mas aí, tanto o macho... Sind, ele tem um pouco de leite, né? Que vem do giro leiteiro, né? Mas uma pergunta que eu faço para o senhor está colocando agora o Angus. Aí o senhor já coloca sexado de macho? Ou não? O senhor coloca o convencional, meio a meio? Angus assim, só nos problemas, né? Ah, tá. E quando Macho nasce e fêmea, fêmea? Quando nasce fêmea, vai para corte. Vai para corte também. Aí vai para corte. Entendi. A Sind, como tem umas novilhas que ficaram muito boas e são muito parecidas com o holandês, tá, também até por causa de saúde, às vezes você deixa parir lá, insemina de novo com o holandês, e pare, e são boas de leite. Mas é porque a recria dele está crescendo muito, ele me falou. Então a recria, ela tira um pouco o caixa da fazenda, né? Desprende muito dinheiro. Então ele começa a pôr o corte para ter um outro fluxo. Outro fluxo de caixa. Porque a recria, você não pode ter mais do que 40% dela do rebanho, senão o leite das vacas não paga a recria, né? A comida da recria. Então, eu tô quase com 100% então de recria. Eu tenho um criador nosso, na raça Gerson, o Claré, inclusive é geólogo, uma das pessoas também, o Claré é um senhor já extremamente inteligente, eu gosto muito de conversar com ele. Ele foi um dos desbravadores também, assim, no Brasil, foi geólogo de formação, as turmas da Faculdade de Ouro Preto, que é uma faculdade extremamente tradicional, antiga aqui em Minas, e o Claré, assim, já aposentou, né, há muitos anos da mineração, e ele fez um dia uma aula para a gente lá sobre a taxa de reposição. O que significa uma taxa de reposição num rebanho? E foi por fazer essa conta que ele falou, olha, gente, no caso nosso do GES, né, a gente tem uma vida longeva da vaca muito grande. Né? Uma vaca GES te dá 9 crias, 10 crias brincando. Então isso facilita muito. E ele falou, olha, todas as contas que eu fiz, um dos custos que o produtor tem que ficar mais atento é exatamente a taxa de reposição. Porque você tem, desde quando cai no pé a bezerra, até ela começar a te dar leite, você tem um custo extremamente elevado, né? Que tem que ser levado em consideração e tem que ser colocado na ponta do lápis. Mas deixa eu perguntar para o senhor Giovanni, qual foi os maiores desafios que o senhor teve à frente das duas instituições, cooperativa e sindicato? O sindicato eu assumi já um tempo atrás, né? E agora voltei para o sindicato ano passado, né? Até por falta de alguém que quisesse tocar e para não deixar a coisa morrer, né? Então, não, volta, toma conta. E aí eu tornei voltar até para resgatar lá um parque de exposição que estava em construção e que estava meio abandonado. E também o sindicato tinha outros desafios lá, né? Lá o parque de exposição é do sindicato? Aí... Estão construindo uma sede nova. E agora a gente está construindo uma sede nova lá para o sindicato também. Então, no sindicato, eu acho que o principal desafio que a gente tem hoje são de conseguir associados. Hoje, esse é o maior desafio, eu acho. Porque o pessoal jovem, eles não querem vir, eles acham complicado as entidades, eu não sei, a gente tem discutido bastante isso lá na federação, qual que é o atrativo. Aí criamos na federação, uma das maneiras que a gente encontrou no sindicato foi criar o FAEG Jovem. Aqui a gente também tem. Só fez um encontro, né? Teve um encontro. E aí o FAEG Jovem, a gente pega os jovens do município, que às vezes filhos de associados do sindicato, ou mesmo que não seja, que queira participar, a gente faz todo o trabalho com eles têm premiação, a federação faz o encontro anual todo final de ano lá em Goiânia, eles têm muitas motivações, têm tarefas para cumprir, né? Também dentro do agro, faz uma formação desses jovens. Esse talvez sejam os futuros associados do sindicato e os futuros dirigentes, que eu acho que tem que fazer a sucessão. Sim. Porque a sucessão já é um problema no campo e também nas entidades. Claro. Principalmente se é entidade de classe. Sim. Porque talvez eles não vejam muita... acostumou com a informação muito fácil e muito rápida aqui. Então, você também tem que recriar isso nas entidades para que a gente possa
criar atrativo para trazer a juventude para dentro do sistema, né? Para proteger. Juventude hoje vê as coisas muito com imediatismo. Não é entidade, nem tudo que você quer e na hora que você quer acontece. Aí você tem que plantar uma semente, regar essa semente para ela nascer. E isso está ficando cada vez mais difícil para a juventude. Então, esse trabalho que o Senar faz e que as federações estão fazendo, eu acho que é um trabalho que é voltado bastante para isso, né? Então, a gente tem que estar fazendo isso através das cooperativas, através dos sindicatos, para manter o pessoal ligado ao campo. A gente tem trazido muitos jovens da área de agrárias, né? Por exemplo, lá em Goiás também a gente tem um outro sistema que o Senar criou a academia de formação de lideranças jovens. Então isso também ajuda bastante, sabe? Traz o pessoal para dentro e dá muito curso para eles também, para capacitar, né? Porque hoje, às vezes, o cara está saindo da universidade muito verde, né? Sim. Às vezes, as escolas também, as universidades não evoluíram tanto como a tecnologia está demandando hoje aí fora, né? Sim, nós temos aqui no Sindicato de Betim mesmo uma demanda de estágio. Essa turma está doida para poder aprender, porque infelizmente não está tendo a oportunidade dentro das faculdades. Tem tanta tecnologia embarcada nas máquinas e tudo no campo que eles não dão conta de... Hoje, por exemplo, um dos cursos mais demandados no sindicato é de drone, né? Pulverização, operação de drone. Nós aqui também. Mas nós temos assim, aqui em Betim, o ano passado a gente fez em torno de 100 cursos aqui, que o sindicato nosso é Betim e mais 7 cidades, então são 8 cidades aqui. Dá um total, só na área rural, de 89 mil pessoas que a gente atende, só na área rural. Então acaba que a gente tem um número aqui, a gente fez em torno de 100 cursos no ano passado, esse ano a gente deve fazer um pouco mais, mas é curso voltado, como o senhor falou, para tecnologia, para cria e recria de bezerro. Nós temos aqui a questão dos ATGs, né? Então toma bastante curso, a questão da avicultura, a questão do pessoal do leite, e agora o corte também está nos demandando alguns cursos, que eu acho que isso é bacana para a gente poder trazer esse pessoal que está lá nas propriedades para fazer a troca do conhecimento, né? Ele faz um trabalho com o sindicato lá que eu achei muito interessante, seu Giovano. Fala para nós que em relação à saúde lá que vocês fazem. A FAEG, além do programa normal da federação, ela tem alguns trabalhos. Por exemplo, a gente tem o Festival de Receitas, né, do campo, que a gente também realiza todo ano. É como se fosse quitanda? Chama Festival de Receita do Campo. Cada um faz um prato. Cada um faz um prato. Primeiro você cadastra as pessoas que querem participar, né? Pode participar carne, salgado, doce, né? Então é almoço, jantar e sobremesa. Você cadastra o prato para qualquer... Ou lanche, né? Café. Sim. Né? Então faz quitanda, tudo. Então a gente realiza esse festival uma vez no ano no município, aí faz um encontro no parque. Faz um encontro, agora dia 15 de abril mesmo a gente vai ter o nosso lá. Aí o pessoal cadastra, seu prato é diferente, tem novidade, então aparece muita coisa nova, né? Parece coisa com castanha de baru, com coisa de piqui, então nem se fala no Goiás, né? Piqui do Goiás. Tudo tem muito piqui, mas é um dos trabalhos, e tem o outro que é o Campo Saúde. A federação, os sindicatos mobilizam o pessoal, junto às vezes com a Secretaria de Saúde do município, a gente realiza o campo, que traz a federação leva uma equipe de médicos que atende principalmente para a saúde do homem, saúde da mulher do campo, porque tem muita resistência, principalmente dos homens, né, de procurar a saúde. Sim. E a gente notou que isso tem causado muito problema, né, de câncer, principalmente de próstata, Sim. esses negócios. Então, a FAEG fornece os médicos. Aí tem uma equipe de enfermeiro que vem junto, que faz os primeiros atendimentos,
faz todo esse trabalho e os médicos fazem os exames, faz pedido de exame, né? Faz raio-x, vem as ambulâncias com os equipamentos, sabe? Então, equipada com raio-x, com os primeiros avaliações, né? Coleta sangue para exame, aí depois manda os resultados, a gente divulga. A gente já conseguiu salvar pessoas com os exames feitos dentro do trabalho do Campo Saúde. Que bacana. Pessoa que estava começando um problema, né, sério, às vezes uma diabetes bom, grave. né? Muito bacana, né? Sim, aqui a FAENG tem um trabalho da saúde no campo, que é exatamente esses ônibus adaptados para fazer os exames. Mas eles dão, aqui no nosso caso, eles dão muita prioridade para cidades que estão mais um pouco afastadas dos grandes centros, que a gente sabe que tem uma dificuldade grande, inclusive, de lá também é feito nos municípios menores. Né? Mas é um trabalho social. Todo ano, apesar da saúde lá em Orizona ser bem atendida pelo SUS, não é ruim, mas mesmo assim ainda tem uma demanda, porque você sabe que o pessoal do campo, às vezes os trabalhadores que estão nas fazendas, né, não teve oportunidade, não vai, não gostam. Então, aí quando você promove isso, sempre tem... É um trabalho social muito bacana e extremamente significativo. Na área social, a gente trabalha muito com isso. Né? E com a ecoterapia também, né? Nós estamos criando um grupo agora lá para os meninos deficientes, né? Agora, dentro do Parque de Exposição? Vai criar dentro do parque. Olha que legal. Esse é um dos objetivos do parque lá, é fazer o trabalho com a ecoterapia. Que bacana. Queria, mais uma vez, pedir ao pessoal aí que está nos assistindo, né, esse papo extremamente agradável aqui, com o senhor Giovando Vieira Pereira, que é o presidente da COP Goiás, Cooperativa dos Produtores de Leite de Goiás, e presidente também do Sindicato dos Produtores Rurais de Orizona. Pedir ao pessoal para nos seguir, para que o nosso canal continue levando para ainda mais pessoas, né, as histórias tão bem contadas aqui dos produtores rurais, das autoridades, das pessoas que fazem o nosso agro do dia a dia, e também agradecer os nossos patrocinadores, né, o Leite Betinho, o laticínio que nós temos aqui na cidade de Betim, que tem produtos de extrema qualidade, o Sindicato dos Produtores Rurais de Betim, junto com o Sistema FAENG Senar, que tem nos dado todo o suporte de colocar aqui o nosso programa no ar, e a nossa COP Betim Agronegócio, a Cooperativa dos Produtores Rurais de Betim, que agora no mês de abril, se Deus quiser, vai estar inaugurando aí sua loja nova. Senhor Giovando, queria agradecer ao senhor. O bate-papo é extremamente agradável, mas esse tempo do nosso programa ele passa assim voando, né? A gente tinha aqui papo com certeza para fazer uns 3, 4 programas, mas eu queria muito agradecer o senhor antecipou o voo do senhor em um dia para nos atender, para a gente fazer esse programa aqui, contar um pouco, né, da sua história, do envolvimento que o senhor tem no agro. Eu sei o tamanho da dificuldade que é, às vezes, atuar na cooperativa e também atuar no sindicato, né? São uma dupla jornada e ainda só tem a fazenda do senhor para tomar conta, então com certeza só tem uma agenda extremamente cheia, mas só abriu um espaço nela para nos atender. Sei que o senhor deve estar doido para ir para o hotel para descansar aí, mas muito obrigado por o senhor ter nos atendido aí e vir aqui fazer esse bate-papo extremamente agradável com a gente hoje, viu, senhor Giovando? Para nós foi um prazer. Tá. Eu que agradeço aí o espaço, né, para contar um pouco dessas histórias aí, né? Diz que velho é bom porque vira contador de história, né? Aí tá vendo, né? Deixando daqui uns dias para virar contador de história. Então, se Deus quiser. A gente pelo menos tem história para contar. Seria muito pior se não tivesse as histórias para contar. Mas eu que agradeço aí o espaço e estamos à disposição. Qualquer hora aí que precisar, a gente está sempre pronto. Não, o convite já está feito, a próxima assembleia aí dessa CPR, antecipa o voo de novo, que nós já temos o próximo programa agendado. Voltar aí uma hora para falar só de leite. Né? Exatamente. Os cruzamentos e as coisas do leite, que aí dá um outro programa fácil. Alexandre, suas considerações finais? Sr. Giovando, te agradecer mesmo pelo você ter aceitado, né, ter vindo aqui, como o Gleice disse, antecipou o voo, né, um dia antes para poder estar aqui participando conosco. Deixou a família um dia antes para fazer o programa. Muito obrigado, Sr. Giovando. Um dia antes. Deve estar saindo hoje, Gleice. Vai para o canal quando, mais ou menos? Aí vai depender da nossa produção aí, mas se não for hoje, até amanhã, porque a gente tem que fazer a foto e a capa. Já, vamos mandar para a turma lá do CPR, né? Tem vindo, né, os presidentes de cooperativa. Sim. Eu espero que todos venham participar conosco. Tem uns que pediram porque estão tendo assembleia esse mês, é um mês mais
mais apertado, né, pessoal de cooperativa, então vamos começar a vir a partir de abril agora. Então, muito bom mesmo eu ter vindo, um papo muito bom, esclareceu muitas coisas para nós, contou a sua história. Obrigado mesmo, Giovanni. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi mais um Minas Agro Podcast, o nosso canal aqui, que tem levado aí as histórias dos produtores rurais, levado a história das entidades, das autoridades que fazem o nosso agro no dia a dia. Muito obrigado aí você que está nos assistindo. Pedir que você mande o nosso programa aí para os amigos, para os parentes, para os vizinhos, para a gente ficar com a comunidade ainda maior. Muito obrigado e até o próximo programa, pessoal. Valeu!